para você que está desenvolvendo aplicações e que quer desenvolver aplicações de inteligência artificial, o Python realmente ela é aquela mais recomendada, né? Existem algumas coisas que, para quem já está aí no mercado, para quem já está realmente já é Yoda, né? Já é o cara avançadinho, vai saber que existem aplicações que o Python perde em performance, como para algumas aplicações de visão computacional, por exemplo, que aí a gente utiliza o próprio C, mas isso é bem contornado, digamos assim, por conta de N outros frameworks que ajudam o Python também se utilizar do C, se utilizar do Java, e é um dos poderes do nosso querido Python. Inclusive, eu até deixei aqui também, né, entre as características, né? Então, o Python é simples, de sintaxe simples, né? E quando eu falo sintaxe simples, ele tem um entendimento mais claro, né? Se você está começando do zero agora e olhar uma sintaxe do Python, você vai ficar assustado, é claro. Agora, quando você começa a compreender como que as caixinhas são montadas, cara, você vai ver que realmente não é complexo. Tem tem um guia, né? Tem um passo a passo a se seguir para você aprender a utilizar o Python. Depois você vai ver que o que tem de diferente são já as características de dentro de cada um dos pacotes. A gente vai ver, né, que ó, a gente está falando que ela é uma comunidade grande, que tem um ecossistema grande, por quê? Porque o Python ele é mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para você, bem simplório, né? Então, deixa eu ver se eu tenho uma ferramenta legal aqui para compartilhar contigo. Então, imagina aí, eu tenho uma aplicação qualquer, beleza? Ah, tem aqui, ó, ainda bem que eu salvei, eu pensei que eu tinha perdido. Então, vamos lá. Imagina lá, eu sou esse carinha aqui que tô brincando, adoro o Python, já desenvolvo bem, e aí eu fui lá e desenvolvi um aplicativo que ele me ajuda, aplicativo não, uma biblioteca, né? Desenvolvi em Python uma biblioteca, e essa biblioteca, ela ajuda na análise de dados. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei ali os meus conhecimentos, né? Então, imagina eu e quaisquer outros colegas que estão espalhados pelo mundo. Tem alguns conhecimentos em análise de dados, eu fui lá e desenvolvi algumas funções. Sabe aquela coisa, aqueles hackzinhos no Excel, que você sabe assim, já sei aqui, eu não vou precisar nem colocar o se, né? Eu vou só colocar o igual, ponto e vírgula, eu já sei que eu vou criar uma cláusula ali no Excel. Ou eu vou somar, ou eu vou mudar a cor, sabe esses hackzinhos? Então, esse hackzinho, ele é tipo uma funcionalidade, um pacote que eu criei em Python. Só que eu não guardo essa parada para mim. Eu crio essa parada e eu coloco num ambiente, né, que é uma grande biblioteca do Python, onde eu compartilho com o mundo inteiro. E aí, como que o Eduardo vai utilizar esse negócio? Como que você vai utilizar esse negócio que o Eduardo fez? Por meio da própria linguagem Python, que ela transforma os pacotes em API. Né? Então, por exemplo, a gente usa muito o Pandas, né? O Pandas, ele é uma biblioteca, se você não sabe ainda, você vai ouvir falar muito do Pandas, ele é uma biblioteca de análise de dados. O que a galera que fez o Pandas construiu? Uma porrada de função onde eu não preciso ficar escrevendo e criando as funções do zero. Eu simplesmente vou aprender a usar o Pandas, e o Pandas, ele já traz, por exemplo, uma forma de ler um Excel, ele traz para mim uma forma de ler um arquivo JSON, ele traz para mim uma forma de ler uma imagem. Então, assim, eu não preciso aprender toda a linguagem em si. Eu aprendo pacotes, né? Eu uso aqui os pacotes que estão disponibilizados, né? Aqui estamos juntos aqui nesses usuários, para que eu possa simplesmente pegar essa função aqui que já está pronta, ó. Eu pego aqui que já está formatada automática aqui, desenvolvido pelo Pandas, e aí eu vou e crio a minha aplicação. Eu não preciso fazer tudo do zero, tá ligado? Então, isso é uma das coisas que o nosso ecossistema tem produzido. Outra coisa, é claro, é óbvio, é o aprendizado de máquina. Quando eu falo aprendizado de máquina, eu estou falando de machine learning, né? Eu estou falando de machine deep learning, né? Isso é o motor das aplicações de inteligência artificial, né? Você está desenvolvendo essa parada com machine learning. Então,
a galera que está aí no mundo agora desenvolvendo essas aplicações que estão fazendo a galera ter aí uma produtividade maior no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Para você gastar mais tempo realmente com a coisa que lhe dá prazer, estão utilizando a inteligência artificial para isso. O que eles estão fazendo? Eles estão lá estudando no CD Pro para aprender aqui, aprendizado de máquina e todos os seus algoritmos e frameworks para criar essas aplicações. Então eles vão lá, criam essas aplicações e aí a gente faz essa maravilha toda. O que mais que o Python faz? Simplicidade na manipulação de dados. O que o cientista de dados faz? Ele transforma os dados em insights. Como que ele faz isso? Ele se conecta de uma forma simples com os dados da empresa. Que dados? Dados de venda, de cliente, de produto, de serviço, todos os dados. Então é muito fácil manipular dados. O que mais? Versatilidade. O Python ajuda a gente a fazer de tudo. Desde uma aplicação de chat ali, né, processamento de linguagem natural com chat, até um reconhecimento de imagens com visão computacional, ou melhoramento ali da voz ali para colocar num vídeo, num filme, né, reconhecimento de voz com Python, Eduardo. Garoto, o Python é o poder, tô te falando. Então, facilidade de integração a gente já falou, traz maior produtividade, é lógico, e está disponível em todas as plataformas, Windows, Mac, Linux. Então, esse é o poder da linguagem universal da IA. Hoje, ele é o principal ferramental técnico para um cientista de dados. Então, você pensa assim, Eduardo, quero ser cientista de dados, estou começando do zero. E aí uma coisa que é bem importante deixar claro, né? Você não precisa saber programação nenhuma. Se você já sabe alguma programação, putz, ótimo. Por quê? Porque aí você já compreende o racional ali, lógico, da programação Python com mais facilidade, né? Então, me dá um exemplo, Eduardo. Imagine aí que você já trabalhou com banco de dados. Então, você conhece o SQL. Então, SQL é uma linguagem, né, de consulta em banco de dados. Então, você já conhece ali o racional e eu acredito que às vezes o SQL ele é mais complicado do que o Python. Por quê? Porque tem join aí que, cara, tem uns caras que são cabulosos demais, faz uns relacionamentos aí que deixa a gente de cabelo em pé. Junta muita informação, cria muita variável e a gente fala, caraca, mano, os caras fez isso com SQL, nem acredito, né? Por quê? Porque também tem a sua complexidade. O Python não, o Python ele tem as suas facilidades, né? Por entre outras coisas que a gente já falou, de produzir aí as aplicações de inteligência artificial, tá bom? Então, cara, ó, compreender o que é essencial está aqui no core do aprendizado de Python, tá bom? Hoje é o principal ferramental técnico para o cientista de dados, a programação Python. Se você olhar aí e procurar, né, assim, pergunta lá para o chat GPT, né, qual é o principal ferramental, em uma frase, o que o cientista de dados não pode deixar de saber? Ele vai falar, cara, programação Python. Por quê? Porque a programação Python é a linguagem universal da inteligência artificial.